Fala traders, JR aqui e hoje é dia de fechamento de mês. No balanço de hoje, a gente vai a fundo em como eu faço para administrar ganhos e perdas numa conta que vai em torno de 25 a 35 mil reais. Como eu estabeleço as metas de ganho, metas de perda e stop losses. Não sai daí que tem muita coisa boa. Agora vai lá, pega o seu diário de trader, traz para cá, porque a informação tem que ser anotada, gravada e praticada. Bora lá! Bom, então essa aqui é uma das três contas que eu uso, tá? É a minha conta intermediária. Nesta conta aqui eu tenho um saldo de aproximadamente 30 mil e a meta diária para essa conta é uma média de R$ 300 por dia, né? Ou seja, entre 1 a 2%, né? Máximo 2% chegando a R$ 600 e mínimo aí de 1% chegando a R$ 300. Então eu gosto de manter uma média de 500. O fechamento desse mês aqui, ele foi feito com poucos dias de operações, na verdade, não poucos, mas não operei todos os dias. Eu vou explicar porque isso faz parte da aula também. Tem um vídeo que fala sobre gerenciamento de risco, no que se refere à volatilidade do mercado e o índice de volatilidade, em que você consegue saber se hoje é um dia em que você está mais ou menos exposto ao risco e se tiver exposto, quanto você está exposto, e daí fazer um cálculo com a sua conta para saber se vale a pena operar ou não. E tudo isso vai ficar bem explicado nesse vídeo aqui, tá? É o seguinte, eu tive um lucro de R$ 7.372, né, como vocês podem ver aqui, e uma perda de R$ 315. Aqui no gráfico de operações fica um pouquinho melhor. Aqui eu tenho o resumo, aqui eu tenho as operações, né? Então tenho aqui os stops. No gráfico, eu tenho aqui dia a dia, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias de operações, né? 11 dias em que eu atuei no mercado. E, bom, deixa eu ver aqui gráfico de patrimônio, né, que é bacana porque a gente consegue ver a subida do patrimônio dia a dia e eu vou usar basicamente mais o gráfico de operações, tá? Então, como é que é a ideia de gerenciar uma conta? E aí, claro, aqui é uma conta de 30 mil, né, um capital que pouquíssimas pessoas que estão assistindo talvez possam disponibilizar para operar, mas o que eu não quero que vocês pensem é no número e sim na porcentagem, ou seja, os conceitos são os mesmos para uma conta de 30, de 10 ou de 3 ou de 300, né? A exposição ao risco fica maior quanto menor é a sua conta, porque a gente consegue diminuir a quantidade de contratos. Essa é uma conta que pouquíssimas pessoas fazem, mas se você parar para pensar matematicamente, você só consegue fracionar uma entrada até um contrato. Você não consegue fracionar mais que isso. O que quer dizer que a sua menor exposição possível de um contrato tem um limite, né, de tamanho de conta do qual ela possa te dar 1 ou 2%. Né? Se, por exemplo, uma exposição com um contrato te coloca numa situação de risco em que você possa perder R$ 500 em uma única operação, qual é o sentido de você operar nesse dia se a sua conta tem R$ 500? Entende? Eu não consigo fracionar isso em um contrato por exemplo, 0,25 e aí você ter uma exposição que seria um quarto da sua exposição com um contrato. Mas, enfim, esse é um conceito que pouquíssimas pessoas levam em consideração. Então aqui o que aconteceu, né? Eu tive aqui dias bem bacanas e eu acho que isso é bem interessante para quem está olhando, saber como é que funciona a minha cabeça ou a cabeça de um operador do mercado com uma conta um pouco mais avantajada, como ele leva o conceito de bater a meta até o final do mês, né? Porque esse conceito não é linear, tá? Ele sofre alterações conforme o mês vai andando, porque o mês em si sofre alterações, a volatilidade sofre alterações e você precisa ajustar, sem contar que você também sofre alterações, né, emocionais, comportamentais, tudo isso conta. Então aqui, ó, como vocês podem ver, eu sempre começo o mês devagar, já fiz isso várias vezes, já tenho bastante vídeo para isso. Segunda-feira e sexta-feira são os 2 dias mais importantes da semana, né, no qual você precisa entrar na semana verde e sair verde. A mesma coisa se aplica ao mês, tá? Você começar o mês ruim, você vai comprometer as suas operações psicologicamente falando o mês inteiro. Você vai ficar correndo atrás do rabo o mês inteiro
E a chance das coisas entrarem no que a gente chama né, no que a gente chama de espiral de loss, ou seja, uma perda leva a outra e outra e outra, fica muito maior. Então, ao invés disso, entra pequeno, faça dois, três, talvez uma semana com metade da mão e do ganho que você costuma fazer, para você criar confiança, para que você possa entender como o mercado está naquele mês e para que você possa gerar capital aí de folga, né, o que a gente chama de gordura, para poder queimar depois, tá? Então é justamente o que acontece aqui. Se você vê, ó, foram uma, duas, três, quatro operações e perceba que as primeiras são de pouco ganho e aí a última eu arrisco mais, tá? Esse gráfico é bem interessante porque ele descreve aqui de uma maneira clara qual foi o meu racional dia a dia, mesmo sem ter gravado essas operações, tá? Então perceba que eu entrei aqui, ó, numa operação pequena, né? Aqui, ó, a gente está batendo ali na linha de R$ 50, né? Ou seja, essas operações foram feitas provavelmente com um único contrato e eu estou falando de uma conta de 30 mil, tá? É, e aí depois as outras operações até menores, né? Ó, e aí por fim eu consegui usar esse capital para alavancar uma operação e fechar o dia, né? Então essa operação aqui, ó, foi mais ou menos aí 140 e aí eu consegui fechar o dia e provavelmente aqui foi 1%, né? Provavelmente foi um lucro de 250, R$ 300. Fechou o dia. Próximo dia, mesma coisa, né? Perceba que eu tenho a primeira é uma operação menor, né? Ó, faço uma operação menor, aí depois uma mais alavancada e mantenho aqui, né? Mantenho aqui a média pequena. Eu fiz 2 dias bem, né? Ou seja, eu fiz 2 dias no mês bem, eu só fui ter um ganho maior, uma alavancagem um pouco maior na minha posição no terceiro dia, né? E a partir daí eu tive, né, foram dois. Olha a diferença das minhas perdas para os meus ganhos, tá? Essa é uma outra referência extremamente importante. Quando o mercado eu vejo que eu realmente errei. Essas duas saídas aqui foram com certeza situações em que eu percebi que eu tinha feito cagada assim que eu cliquei no botão, sabe? Sabe aquela entrada que assim que você entra, você já se arrepende e fala, cara, o que que eu fiz? Pois é, isso acontece com todo mundo, cara. Trader é tudo igual, só muda de CPF e endereço. Todo mundo erra, independente do tamanho da sua conta ou do tempo que você tem de estrada. A única diferença aí de quem é novato e quem não é o tanto de experiência e porrada que já tomou, o que fez com que essas pessoas conseguissem reagir de maneira muito mais proativa, rápida e instantânea a esses tipos de erro. É o que vocês veem aqui, tá? Isso aqui, esses dois losses aqui, foram atitudes que eu tomei extremamente rápida uma vez que o mercado começou a ir contra. Ou provavelmente eu entrei, o mercado foi bastante contra, e assim que ele começou a voltar no meu preço de 0 a 0, eu saí antes para poder assegurar que eu não teria um loss maior, tá? E aí a gente tem aqui, ó, perceba que ainda assim está dentro de uma média, né? Ó, são operações pequenas, ainda dentro da média de R$ 100, provavelmente com poucos contratos, um contrato, talvez dois no máximo. Eu só fui começar a tentar extrair mais dinheiro do mercado no meio do mês, e isso fica bem claro, né? Ó, perceba que aqui eu tenho o começo do mês, aqui eu tenho o meio do mês, e aqui, né? Deixa eu tirar aqui a câmera para ficar um pouquinho melhor. Captura de tela. E percebe, opa, estava escondendo aqui, né? Apareceu. Então perceba que eu tenho aqui, ó, as minhas operações à esquerda menores, né? Ou seja, com ganho menor, e aí os maiores ganhos no meio, e depois no final eu volto a diminuir, né? Então o que acontece aqui é bem o que eu falei, tá? Uma ideia de você se arriscar menos no começo, criar uma certa gordura, aproveitar depois o meio quando você já tem um capital gerado no mês e depois se resguardar. Para quê? Para não entregar tudo no final do mês, né? Então perceba que o que muitas pessoas erram é achar que, olha, esse medo que você tem de perder, com o tempo você perde ele e você vai ser uma máquina. Cara, isso é besteira. Só quem fala isso é pessoas que realmente não operam com dinheiro real, porque você sempre vai ter esse medo. Lutar contra ele é um erro. O que você deve fazer então
O que você deve fazer então é entendê-lo, aceitá-lo e evitar que você se encontre numa situação em que ele tome conta, ou seja, não se expor no final do mês a uma situação em que você possa estar aí numa posição alavancada, perdendo metade da sua posição, ou metade do seu ganho do mês e que você não queira estopar, porque você né, vai entregar aí metade do ganho do mês e aí de repente você entrega o mês inteiro, 2, 3, 4 meses, né? Todo mundo já passou por isso, tenho certeza que você também. Eu já passei, com certeza. E aí o que acontece é que nesse dia aqui eu tive o loss, né? Eu tive um loss grande, um loss de 250. É, para conta, perceba que um loss grande foi um loss de 1% da minha conta, né? E se você olhar aqui, é o maior loss. E aí o que que aconteceu? Isso foi um start para eu entender que alguma coisa estava errado. E perceba que, olha, eu vim aqui, ó, dia 6, dia 8, dia 9, dia 14, dia 15, bum! Opa, alguma coisa está errada. Eu já falei isso em outros vídeos, lembra? As suas perdas grandes sempre vêm seguidas de ganhos grandes, né? Então esses ganhos aqui, ó, 750 numa única operação, 650, 650, 650, bum, 250. E aí, perceba que coisa interessante, isso não foi dia 15, eu só voltei a operar no dia 20. É, só voltei a operar no dia 20. Por que que isso aconteceu? Bom, a resposta é muito clara, né? Isso aconteceu porque assim que eu notei que alguma coisa havia saído do normal e que eu já não estava, no caso ali, não foi só essa conta. Nesse dia eu até tenho um vídeo falando disso. Nesse dia eu fiquei vermelho em duas contas. Então eu fiquei vermelho nessa, fiquei vermelho na outra, na principal, em que minha meta é R$ 1.000. Então naquele dia acho que eu tinha perdido R$ 1.000. Isso, eu perdi R$ 1.000 na outra conta e perdi 250 nessa. No mesmo dia, R$ 1.250 em um dia, eu já falei, porra, peraí, preciso avaliar o que está acontecendo. E aí, a melhor coisa para isso é tempo, tá? Então para. Você não precisa entrar num ciclo de perda. Para. Analisa o que você fez. Você provavelmente errou alguma coisa. Você provavelmente não deu a atenção que deveria para os gráficos maiores, talvez de 15 minutos, talvez de 1 hora e você não olhou. Talvez você não esteja bem psicologicamente, tá todo mundo em quarentena, talvez você esteja estressado, enfim, é importante parar e olhar. Foi o que eu fiz ali. Perceba que eu fiquei 5 dias analisando a situação. Só voltei depois. E aí, a volta também é extremamente importante falar aqui. Então perceba que na volta, a volta não se parece em nenhum pouco, né? Deixa eu tirar aqui de novo. A volta não se parece de uma maneira nenhuma com o meio, ou seja, a parte de maiores ganhos. Ela aparece com o começo, né? Porque você saiu de uma perda, no caso aqui eu tinha perdido R$ 1.250 no mesmo dia, você não vai voltar grande, né? Você vai voltar para quê? Não para ganhar dinheiro, mas para se reafirmar como trader, ou seja, para provar para você que as suas análises são corretas, que a sua estratégia é correta, que o que você passou todo mundo passa, né? Que tomara que não tenha sido um dia de fúria, porque um dia de fúria é capaz de levar 50, 70, até 100% de uma conta, mas que se você perdeu aí 1%, 2%, que seriam 2 dias, um dia ou às vezes até uma semana, é normal, todo mundo passa, mas que não pode virar um ciclo de perda, tá? Bom, então espero que essa análise tenha servido para vocês para duas coisas, que na verdade é o ponto deste vídeo, tá? O ponto desse vídeo não é abrir ganho, porque na verdade eu nem bati a meta, né? Se você pensar R$ 500 por dia, eu teria que ter alcançado aí em média 10 mil, e na verdade a gente está fechando com R$ 7.600, R$ 7.700. Eu decidi operar menos dias, com mais qualidade, né, esperar esses 3 ou 4 dias sabáticos de análise e entender por que eu estava perdendo. E muitas pessoas acham que isso é sacrifício, que você tem que ganhar todos os dias. Isso é uma mentira, o mercado não funciona assim. Compensa muito mais você analisar de maneira crítica
e cética o porquê que você está perdendo e sacrificar aquele dia de ganho do que de repente você entrar e perder mais um dia e de repente você entra para recuperar aqueles dois e perde um terceiro, quarto e isso vira um ciclo, né, uma espiral de loss. Então, bom, pega esses princípios que eu falei sobre como começar o mês, como finalizar, como entender que a meta, na verdade, ela é mensal e como você adapta essa meta mensal para sua meta diária, né? Ou seja, perceba que eu comecei devagar, tenho os maiores ganhos no meio e depois volto a operar devagar e que tudo isso possa ajudar você a estruturar, tá, um mês de operações e não olhar o mercado apenas, eu sei que é intraday, mas não imaginar o mercado como uma máquina do qual você precisa tirar dinheiro todos os dias. Não é assim, tá? Bom, qualquer dúvida que você tenha quanto a este vídeo, deixa um comentário no vídeo, eu respondo depois ou mando um e-mail, tá? moneyinplay@gmail.com e a gente se fala no próximo vídeo, no próximo pregão, tá? Se inscreve no canal, deixa um like e tchau.